Boa noite, queridos irmãos que nos assistem toda sexta-feira nesse nosso canal do YouTube do Centro Espírita Chico Xavier de Passo Fundo. Sejam todos bem-vindos. Deixe aí o seu like e, se não estiver inscrito, inscreva-se, ajudando-nos a divulgação da nossa doutrina espírita. Muito obrigada. Queremos também dar as boas-vindas ao nosso palestrante desta noite, nosso irmão e companheiro Hercílio. Vamos nos elevar ao alto, a nosso amigo e modelo, Mestre Jesus, e solicitar a sua providência para que nos acerque das suas melhores bênçãos a nós todos e ao nosso companheiro palestrante, para que ele seja iluminado e traga-nos daquilo que melhor necessitamos para levar as nossas ações diárias mais amor, mais paz e mais compreensão. Que assim seja. Boa noite, amigos, irmãos da Sociedade Espírita Chico Xavier de Passo Fundo e todos os demais que nos acompanham pelo canal da nossa Associação Espírita. Hoje trazemos aqui uma exposição baseada numa história. Por isso que o título da nossa exposição é O Homem Sem Sorte que Procurava Deus. Essa história é uma história africana, que eu acho muito interessante, e observando esse texto, achei ele bastante adequado para fazermos uma reflexão a partir da história em si e também a partir das bases que a nossa doutrina espírita nos traz, que depois serão agregadas à história. Então, nós vamos iniciar a nossa apresentação com a história. A história é a seguinte: era uma vez um homem que se achava sem sorte. Sempre que se encontrava com alguém, aproveitava para falar da sua falta de sorte, de como as coisas não davam certo para ele. Ele se queixava com as pessoas e as pessoas escutavam suas queixas. Da primeira vez, com simpatia, depois com um certo desconforto, e, enfim, quando ouviam, mudavam de caminho ou entravam para dentro de suas casas, fechando portas e janelas, evitando-o. Então, além de sem sorte, o homem se tornou chato e muito só. Ele começou a querer achar um culpado para o que acontecia com ele. O tempo foi passando e ele sempre sozinho, sem ter com quem falar. Isso deixou-o muito triste. Um dia, sentindo-se sozinho e tristonho, o homem disse para si mesmo: tenho de fazer alguma coisa. Não posso continuar assim, com tanta falta de sorte. E teve uma ideia. Já sei o que vou fazer. Vou me encontrar com Deus. É claro, se Deus me fez assim, sem sorte, Ele pode mudar a minha vida e me tornar um homem de sorte. Preparou as coisas que achava importantes levar consigo e, numa manhã, partiu em viagem. Andou por dias e dias, meses e meses, até que finalmente chegou a uma gigantesca floresta com árvores muito grandes e galhos que quase atingiam o céu. Ah, disse o homem para si mesmo, esse deve ser o lugar onde vive Deus, e começou a se sentir muito sério, porque este era realmente um lugar muito sério. Pouco antes de entrar na floresta, ouviu uma voz: homem, me ajude, por favor. Ele olhou para os lados, procurando por quem falou, até que se deparou com um lobo magro, quase sem pelos. Ele estava que só pele e osso. O lobo falou: há 3 meses estou assim. Não sei o que está acontecendo comigo. Não tenho forças para me levantar. Bobagem a sua queixa. 3 meses? Eu tive azar a vida inteira. Mas faça como eu. Procure uma resposta. Eu estou indo falar com o Criador para resolver o meu problema. Eu não tenho forças nem para ir ao rio beber água. Você está indo vê-lo. Pergunta o que está acontecendo comigo. Faça este favor. O homem franziu a testa e disse que estava
muito preocupado com seu problema, mas se lembrasse, perguntaria. Assim continuou seu caminho, andou muito e, de repente, tropeçou na raiz de uma árvore e ouviu: Cuidado, homem! Olhe para cima. Olhando para cima, viu que a árvore tinha apenas 2 folhas. Levantou-se e observou suas raízes desenterradas, seus galhos retorcidos, sua casca soltando-se do tronco. Depois disse: Você não se envergonha? Olhe as outras árvores à sua volta e diga se você pode ser chamada de árvore. Conserte sua postura. A árvore, demonstrando muita dor na voz, disse: Não sei o que está acontecendo. Sinto-me muito doente. Há 6 meses que minhas folhas caem. Hoje só restam 2. Por favor, procure uma solução com o Criador. Contrariado, o homem seguiu com mais uma incumbência. Andou muito e chegou a um vale com flores de todas as cores e perfumes. Mas o homem não reparou nisso. Chegou até uma casa onde uma moça muito bonita o convidou a entrar. Eles conversaram longamente e quando o homem deu por si, já era madrugada. Ele se levantou, dizendo que não podia perder tempo. Quando estava saindo, ela lhe pediu um favor. Você pode perguntar ao Criador uma coisa para mim? É que de vez em quando eu sinto um vazio no peito, que não tem motivo nem explicação. Gostaria de saber o que é que posso fazer para melhorar isso. O homem prometeu que perguntaria e virou as costas. E andou muito, até que chegou ao fim do mundo. Sentou-se e ficou esperando, até que ouviu uma voz, que só podia ser a voz do Criador. Tenho muitos nomes, chamo-me também Criador. O homem contou tudo sobre a sua vida triste, conversou longamente com a voz, cobrou de Deus o fato dele não ter sorte e Deus disse: Eu não dou sorte para ninguém. O que eu dou são oportunidades. Cada um é que pega as suas oportunidades e as transforma em boa ou má sorte. Volte pelo seu caminho e perceba quantas oportunidades você teve para transformar a sua vida de boa sorte ou má sorte. No fim da conversa, se levantou e, virando as costas, foi saindo. Quando a voz lhe perguntou: Você não está esquecendo de nada? Não ficou de saber respostas para uma árvore, para um lobo e para uma jovem? Tem razão. Voltou para ouvir o que tinha a ser dito. Quando terminou de escutar, correu. Depois de um tempo, chegou na casa da jovem, que vendo-o passar, chamou: Você conseguiu encontrar o Criador? Teve as respostas que queria? Sim, claro, o Criador disse que minha sorte está no mundo. Basta ficar atento e perceber a hora de pegá-la. E você fez a minha pergunta? Ah, o Criador disse que você sente a solidão. Assim que encontrar um companheiro, vai ser completamente feliz. E que mais feliz ainda vai ser o seu companheiro. Então a jovem abriu um sorriso e perguntou ao homem se ele queria ser esse companheiro. Claro que não. Já trouxe sua resposta e não posso perder tempo com você. Não foi para ficar aqui que fiz toda esta jornada. Correu então até a floresta onde estava a árvore. Ele nem se lembrava mais dela, mas quando novamente tropeçou em sua raiz, viu cair a última folha. Ela perguntou se ele tinha uma resposta, ao que o homem respondeu: Tenho muita pressa e vou ser breve, pois estou indo em busca da minha sorte. Ela está no mundo. O Criador diz que você tem embaixo de suas raízes uma caixa de ferro cheia de moedas de ouro. O ferro desta caixa está corroendo suas raízes. Se você cavar e tirar esta caixa, vai terminar todo o seu sofrimento e você vai poder virar uma árvore saudável novamente. Por favor, faça isso por mim. Você pode ficar com o tesouro. Ele não serve para mim. Eu só quero, de novo, minha força e energia. O homem deu um pulo e falou indignado: Você está me achando com cara de quê? Já trouxe a resposta para você. Agora resolva o seu problema. O Criador falou que minha sorte está no mundo. E eu não posso perder tempo aqui conversando com você. Muito menos sujando minhas mãos com terra. Então correu, atravessando a floresta. Chegou onde estava o lobo, mais magro ainda e mais fraco. O homem lhe disse: O Criador mandou lhe falar que você não está doente. O que você tem é fome. Está morrendo de inanição. E como não tem mais forças para sair e caçar, vai morrer aí mesmo.
a não ser que passe por aqui uma criatura bastante estúpida e você consiga comê-la. Nesse momento, os olhos do lobo se encheram de um brilho estranho, e reunindo o restante de suas forças, o lobo deu um pulo e comeu o homem sem sorte. Vamos retomar um pouquinho a história, então, para destacarmos alguns aspectos que eu considero relevante nessa narrativa. Primeira coisa, lá no iniciozinho dizia, era uma vez um homem que se achava sem sorte. Boa parte da nossa vida, boa parte do nosso destino está naquilo que nós pensamos a respeito de nós mesmos e da nossa própria vida. Então, aqui diz que ele se achava sem sorte, né? Então, ele se considerava sem sorte. E por se considerar sem sorte, ele sempre se queixava aos outros da sua falta de sorte. E assim, se queixando aos outros da sua falta de sorte, ele se tornou um chato. E as pessoas passaram a evitá-lo. Então, além de sem sorte, a narrativa nos diz que ele passou a ser também solitário, porque as pessoas se desviavam dele. Ele estava sempre reclamando da sua falta de sorte. Isso reflete um pouquinho de cada um de nós, né? Na medida em que muitas vezes nós nos consideramos, às vezes, sem sorte, e que muitas vezes nós nos queixamos aos outros da nossa falta de sorte. Mas esse homem, ele queria resolver aquela situação. E ele teve uma ideia. Ele resolveu ir atrás de Deus. Porque se Deus o havia criado sem sorte, era possível que Deus pudesse resolver o problema lhe dando sorte. E então, ele se preparou para uma viagem relativamente longa, porque Deus estaria no final do mundo. E ele começou, então, essa viagem, essa jornada ao encontro de Deus. E quando ele estava indo, ele encontra, então, a árvore, primeiro o lobo, depois a árvore e depois a moça. Podemos até fazer uma associação aí com os reinos, né? Primeiro ele encontra o reino animal, depois ele encontra o reino vegetal e depois ele encontra uma outra pessoa. Os três elementos que ele encontra no caminho, tanto o lobo, quanto a árvore, quanto a moça, também tinham dificuldades, também tinham problemas a serem resolvidos. E quando souberam que ele estava indo ao encontro de Deus, do Criador, pediram que ele levasse a eles os seus problemas, para que talvez ele também desse alguma solução. Então, ele foi, chegou até o Criador, e depois de muito andar, de muito viajar, chegou até o Criador. E o Criador disse para ele, tem muitos nomes, chamam-me também de Criador. Então o homem contou de toda a sua triste vida, conversou longamente com aquela voz, e cobrou de Deus o fato dele não ter sorte. E Deus então disse a ele, eu não dou sorte para ninguém, o que eu dou são oportunidades. Cada um é que pega as suas oportunidades e as transforma em boas ou más. Volte pelo seu caminho e perceba quantas oportunidades você teve de transformar a sua vida para boa ou má sorte. Aí então, ele já estava saindo, esquecendo-se do pedido do lobo, do pedido da árvore, do pedido da moça. O que também nos mostra aquela tendência nossa de pensarmos muito no nosso problema, na nossa situação, e esquecermos, muitas vezes, de estendermos a mão, né, de darmos uma atenção a alguém que nos pede, e nesse caso ele já estava esquecendo, inclusive, dos pedidos, mas Deus, como sabe de tudo, perguntou a ele, você não está esquecendo de nada? Não ficou de saber a resposta para uma árvore, para um lobo e para uma jovem? E daí ele disse, sim, tem razão, e voltou para escutar o que Deus ia dizer. Então, quando ele terminou de escutar, ele saiu correndo e, pela ordem, então, dos fatos, ele primeiro passou pela casa da moça. E ele disse para a moça que o que ela tinha, segundo Deus havia informado, era solidão, e que assim que ela encontrasse um companheiro, ela seria completamente feliz, e que o companheiro também seria muito feliz. Então a moça sorriu e perguntou se ele não queria ser esse companheiro.
E ele disse que claro que não, que ele só tinha trazido a resposta, né? E que ele não podia perder tempo, que ele não tinha viajado para ficar parado ali naquele ponto. Aí nós podemos ver, então, que muitas vezes as oportunidades, as buscas que nós fazemos, a vida nos traz as respostas, nos traz as oportunidades, mas nem sempre nós as reconhecemos. Muitas vezes as ignoramos e queremos aquela outra coisa que estaria mais adiante, aquela outra situação. Então aqui, provavelmente, ele perdeu uma oportunidade de ser feliz com a moça, porque a moça morava num lugar muito bonito, era muito agradável e estava solitária. Mas ele queria encontrar a sorte dele, e Deus disse que a sorte dele estava no mundo e que ele tinha que procurar a sorte. Então ele deu a resposta que o Criador havia formulado para a situação da moça e partiu. E aí então ele encontra a árvore. E para a árvore, então, ele diz que Deus disse que ela tinha nas suas raízes uma caixa de ferro cheia de moedas de ouro, e que é isso que fazia com que ela estivesse secando e morrendo. E que bastava tirar essa caixa de ferro das suas raízes que ela voltaria a ter vitalidade. A árvore, então, pediu que ele fizesse isso. E ele disse que ele não tinha tempo para fazer isso, que ele já tinha dado a resposta e que ele não tinha tempo para fazer isso. Vejamos que mesmo se tratando de um tesouro, né, de uma caixa de ferro cheia de moedas de ouro, que ele poderia ficar, inclusive, com as moedas, o olhar para si foi tão importante, tão determinante, que ele não se deteve diante daquela possibilidade, inclusive, de um enriquecimento material, e ele não ajudou a árvore, não pegou o tesouro e foi à frente. Aí ele chegou, encontrou o lobo, e o lobo estava quase morto. E aí ele explica para o lobo que Deus havia explicado que o que o lobo tinha era fome. E que no momento que ele tivesse algo para comer, ele melhoraria. E aí então, se passasse por ali uma criatura bastante estúpida, que ele conseguisse comê-la, ele começaria a melhorar. E aí, como toda boa história de lobo, o lobo olhou para ele e viu nele a oportunidade de matar a sua fome. E aí então, ele deu um pulo e comeu o homem sem sorte. Então, essa história, ela é muito interessante na medida em que nos traz toda essa alegoria da procura da sorte que muitas vezes ingenuamente imaginamos que não está conosco, mas sim está nas circunstâncias gerais da vida, das coisas, né? E que muitas vezes nós nos deparamos com as situações favoráveis e não aproveitamos essas situações. E aí vamos à frente e vamos à frente. E no caso do homem, ele obteve respostas diretas do próprio Criador, mas, no entanto, não foi arguto o suficiente, né? Não foi esperto o suficiente para se iluminar com aquela resposta, e o próprio lobo acabou devorando-o, porque ele estava muito apressado para achar a sua sorte, e diante da resposta, o lobo percebeu ali uma oportunidade e devorou. É o que acontece também, né? Muitas vezes acabamos perdendo a oportunidade e sendo devorados pelas circunstâncias. A propósito, então, do tema Deus, eu lembrei de uma letra de uma música que é muito oportuna para a nossa reflexão, que é a música Se Eu Quiser Falar com Deus, de Gilberto Gil. Então eu trouxe essa letra para nós olharmos juntos, porque ela nos dá uma possibilidade bastante interessante de pensarmos a respeito desse Deus que existe no conceito popular, e nesse caso aqui, na cabeça, na mente de um poeta, de um artista, de como ele vê Deus. Então ele diz assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias,
ter a alma e o corpo nus. Achei muito interessante essa sequência, porque ele entende que para falar com Deus é preciso ficar a sós. É aquele recolhimento, né? Aquela sintonia que vamos fazer para acessar esse Deus que também é interno, está em nós, né? Apagar a luz quer dizer, talvez fechar os olhos, talvez se desligar das coisas externas, né? Calar a voz, porque nós, quando estamos falando, estamos no modo relações, né? Estamos, então, com o nosso córtex ativado, para falar com Deus, além de ficar a sós, além de apagar a luz, né? Calar a voz, silenciar. E ele diz que para falar com Deus é preciso encontrar a paz. Muito interessante esse caminho que ele nos dá. Ele nos diz que é preciso folgar os nós dos sapatos, da gravata. São as nossas convenções do mundo, né? Os nós dos sapatos, o nó da gravata, que são necessidades, que são apetrechos que nós usamos para nos apresentar no mundo de relações, né? E temos que desatar os nós, folgar os nós dos desejos, dos receios, os nós simbólicos daquilo que nos segura, que nos prende, que nos distancia de irmos ao encontro de Deus. Então, folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos e dos receios. Tenho que esquecer a data, entrar num modo atemporal, não importa que dia é, não importa que momento é um encontro meu com o Criador. Tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. É um despojamento, né? Muito interessante essa sequência. Na outra sequência, do Se Eu Quiser Falar com Deus, Gilberto Gil vai nos dizer o seguinte: se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho. Tenho que me achar medonho. E apesar do mau tamanho, alegrar meu coração. Continua o despojamento, continua a introspecção, continua a entrega, o revirar-se em si mesmo para poder perceber Deus. Então, muito interessante, porque lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho, se despojar das vaidades, de ilusões da matéria, e então conseguir enxergar Deus, conseguir falar com Deus. Me achar medonho e, apesar do mau tamanho, alegrar meu coração. Porque a sintonia com o Criador só pode se dar, segundo esse próprio texto, dentro de um estado de silêncio, de paz e de alegria, de aceitação. Embora a dor, sim, o coração está exultante, está alegre, porque compreende Deus, porque busca Deus. E a última sequência, então, dessa letra diz assim: se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me aventurar, sair do meu próprio eixo, né? Me aventurar. Eu tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. São alegorias que o poeta usa, né? Me aventurar, subir aos céus, porque se diz que Deus está no céu, nós sabemos que Deus está em toda parte, mas subir aos céus sem cordas para segurar, talvez com a força, com a energia do pensamento, da vontade, tenho que dizer adeus, tchau, dizer adeus, dar as costas para muitas coisas, para muitos itens que formam a minha vida. Dar as costas, caminhar decidido. Decidido. Para encontrar Deus é preciso tomar uma decisão e é preciso ir, caminhar decidido até Ele.
decidido pela estrada, que ao findar dessa estrada, vai dar em nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Muito interessante, porque ele usa 13 vezes a palavra nada no final do texto, para dizer, Deus ainda é um mistério. E talvez tudo que eu possa pensar a respeito de Deus não se concretize quando eu puder sintonizar, quando eu puder encontrá-lo. E aí nós vamos então para o nosso livro dos Espíritos, obra básica da doutrina, publicado lá em 18 de abril de 1857, em Paris, que inicia exatamente com a pergunta: que é Deus? Feita por Allan Kardec, e a resposta foi dada: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A resposta dada pelos espíritos superiores. E nós sempre nos voltamos para essa base, porque é a primeira pergunta que compõe o primeiro livro que compõe a codificação. E a existência de Deus e as características de Deus, da maneira que a doutrina espírita nos traz, é um dos grandes pilares da doutrina espírita. E aí, lá na pergunta número 10, foi perguntado aos espíritos da codificação: pode o homem entender a natureza íntima de Deus? E a resposta foi: não. Falta-lhe para isso sentido. E na pergunta 11, na sequência, foi perguntado: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E foi respondido pelos espíritos: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Muito embora a doutrina espírita nos traga com muita propriedade a respeito de Deus Criador, muito embora a doutrina espírita nos diga que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, e discorra amplamente sobre essa situação da criação, nós ainda, no estágio evolutivo em que estamos, não somos capazes de entendê-lo, de assimilá-lo adequadamente. Somos capazes de ter um pouco do sentimento desse Pai que nos criou, porque se somos filhos dele, temos essa fagulha da criação, somos uma fagulha da criação, mas ainda não temos condições plenas de entender Deus. E Deus é eterno, ele existe de todo o sempre, e tem todas as características da perfeição. Então, essa é uma partezinha, é um pouquinho do Deus que a doutrina espírita nos traz. Livro Fonte Viva, de Emmanuel, no capítulo 164, nós temos o título Diante de Deus. E nesse capítulo, Emmanuel nos brinda com uma reflexão acerca da existência de Deus e da nossa relação com Deus. Eu retirei de lá uma parte desse capítulo para compartilhar com os irmãos, com os amigos, nesta noite de hoje. Ele diz assim: para Jesus, a existência de Deus não oferece motivos para contendas e altercações. Jesus não indaga acerca da natureza do eterno, não pergunta onde mora. Esse capítulo ele tem um epígrafe que começa assim: Pai nosso que estás no céu. Então, Jesus, um espírito perfeito, que veio à Terra com a missão de nos trazer a segunda revelação, já que a primeira foi trazida por Moisés. Cristo veio à Terra como governador do orbe e toma um corpo material para estar entre nós e nos trazer a grande lição de amor
ele, mais do que qualquer um de nós, tinha a certeza da paternidade divina e ele estava em constante sintonia com Deus. Então ele não perguntava onde mora, ele simplesmente chamava nosso Pai, incluindo a nós todos, nessa expressão. Então, Emmanuel nos diz, palavras de Cristo, transpostas nesse capítulo. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus, como nosso Pai Celestial. Sê sincero e fiel. Na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. É aquela confiança, aquela entrega que realmente faz toda a diferença. Porque sintonizar com Deus é dos momentos, das atitudes, das ações mais sublimes que nós podemos fazer. Não pergunte se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza. Palavras de Emmanuel, então, lá em Fonte Viva. Mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos, assim, nosso Pai, acima de tudo. E Deus, nosso Pai, nos escutará. É um processo muito individual, muito pessoal, mas extremamente importante e necessário para o nosso equilíbrio, para a nossa inspiração diária, para a nossa proteção. Nós vamos concluir o nosso encontro de hoje com um texto do livro Parnaso de Além Túmulo, que é aquele primeiro livro psicografado por Chico Xavier, que traz mais de 50 poetas da língua portuguesa, poetas que viveram no Brasil e em Portugal. E deste livro maravilhoso, que tem quase 700 páginas, eu separei um texto de Antero de Quental, que se chama Deus. E essa, então, será a nossa última mensagem nessa sequência desta noite, para que nós possamos pensar como nos consideramos dentro da criação. Como consideramos a nossa sorte ou falta de sorte? Como está a nossa disponibilidade no dia a dia, na cocriação? Porque os espíritos, e somos todos espíritos filhos de Deus, conforme vão se adiantando na evolução, vão se tornando co-criadores da obra divina. Deus conta conosco para ajudar na obra do bem. Jesus nos inspira e conta conosco o tempo todo para a obra do bem e da evolução. Então, esse texto de Antero de Quental é um soneto e diz assim: Deus. Quem, senão Deus, criou obra tamanha, o espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha? Quem, senão ele, fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha? Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável, e o universo infinito criaria. Suprema paz, intérmina piedade, e que habita na eterna claridade,
das torres da luz e da harmonia. Agradecemos, assim, a todos aqueles que acessaram o nosso canal da Associação Espírita Chico Xavier de Passo Fundo e compartilharam conosco desses momentos de reflexão. Muito obrigado.